Existem dias em que a vida parece pesar mais do que o normal. Você acorda e já sente como se tivesse uma nuvem escura sobre os seus pensamentos. Antes mesmo de sair da cama, os questionamentos começam a surgir, um após o outro, como ondas que não dão descanso. Por que tantas coisas saíram diferentes do que eu planejei? Por que portas que pareciam certas se fecharam de repente? Por que mesmo depois de tanto esforço, os resultados parecem sempre escapar das minhas mãos? É nesse momento, entre a esperança de que algo pode mudar e a angústia de não ver saída, que o coração se encontra dividido. Parte de você quer acreditar que existe uma resposta, mas outra parte insiste em lembrar de cada fracasso, de cada frustração, de cada noite mal dormida. O peso de não entender é um dos maiores fardos que um ser humano pode carregar. Quando não compreendemos o que está acontecendo, é natural que tentemos buscar explicações. A mente começa a trabalhar sem parar, procurando uma lógica, tentando encontrar uma justificativa. Mas o resultado é sempre o mesmo: um coração cansado, cheio de dúvidas e incertezas. Você olha ao redor e vê pessoas prosperando, sonhos sendo realizados, enquanto os seus parecem parados, como se estivessem engavetados em algum canto esquecido. E nesse silêncio surge a pergunta que dói mais do que qualquer outra: será que Deus se esqueceu de mim? Essa sensação de abandono não acontece porque Deus se afastou, mas porque os nossos olhos estão presos apenas ao que é visível. Nós enxergamos a cena incompleta, apenas fragmentos soltos que, por si só, parecem não ter sentido algum. A dor de uma perda, a decepção de uma resposta que nunca veio, o esforço que não trouxe resultados, tudo isso junto constrói um cenário confuso que a nossa mente tenta interpretar. Mas a verdade é que existem coisas que não podem ser entendidas pela lógica humana, apenas pela fé. É fácil acreditar nos planos de Deus quando eles coincidem com os nossos, quando tudo dá certo, quando portas se abrem, quando a saúde vai bem, quando o emprego está seguro, quando as relações estão firmes. Nesses momentos parece simples dizer que Deus é bom e que tudo está no controle dele. Mas e quando as coisas saem do eixo? E quando os planos cuidadosamente desenhados desmoronam diante dos seus olhos? E quando você ora, pede respostas, mas o que encontra é silêncio? É justamente aí que a confiança é provada, não como uma teoria distante, mas como uma decisão prática, diária, quase dolorosa. O peso de não entender pode levar a duas escolhas: se entregar à dúvida ou se apoiar na fé. A dúvida grita que nada faz sentido, que o futuro é incerto, que você está sozinho. Mas a fé sussurra que, mesmo sem entender, você não foi abandonado. O silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. A confusão que você enxerga não é falta de direção, é parte de um caminho que só será claro mais à frente. É nesse momento, quando tudo em você pede por explicações imediatas, que Deus convida a simplesmente confiar. Talvez você tenha se perguntado por que tantas coisas deram errado até aqui. Talvez ainda hoje você acorde pensando se vale a pena acreditar. Mas a verdade é que Deus nunca esteve distante. Cada lágrima foi vista, cada oração foi ouvida, cada momento de dor foi registrado. E ainda que você não perceba, Ele está tecendo uma história maior, onde até mesmo os capítulos mais sombrios terão propósito. O que agora parece perda pode se tornar testemunho. O que agora parece atraso pode se revelar como proteção. O que agora parece silêncio pode ser o momento exato em que Deus está preparando algo que vai além do que você imagina. A mente humana sempre buscará o conforto de entender, mas a fé se fortalece justamente no mistério de confiar sem explicações. Essa é a diferença entre o controle humano e a entrega divina. Enquanto você tenta juntar as peças com suas próprias mãos, Deus já enxerga o quadro completo. O que para você parece um erro, para Ele é um desvio necessário para te conduzir ao lugar certo. O que para você parece um atraso, para Ele é o tempo exato em que está moldando o seu caráter e preparando o terreno para algo maior. Por isso, nesta manhã, você é chamado a uma decisão.
continuar tentando carregar o peso de não entender ou entregar esse peso ao único que pode transformar confusão em direção. Não se trata de ignorar a dor ou fingir que está tudo bem, mas de reconhecer que você não precisa enfrentar isso sozinho. O fardo que hoje parece impossível de carregar pode ser aliviado quando colocado nas mãos de Deus. Ele mesmo disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Essa promessa continua viva, e é exatamente dela que você precisa hoje. Confie, mesmo sem respostas. Descanse, mesmo sem explicações. A vida pode parecer desorganizada aos seus olhos, mas está perfeitamente alinhada diante do olhar de Deus. Cada passo, cada detalhe, cada circunstância, tudo está debaixo do cuidado dele. O peso de não entender não precisa mais dominar o seu coração, porque a confiança em Deus é capaz de transformar angústia em paz, desespero em esperança e silêncio em certeza. Os planos humanos quase sempre nascem do desejo de controlar. Você olha para o futuro e desenha um caminho que parece seguro, calcula os riscos, faz escolhas baseadas no que os olhos conseguem enxergar. E por mais cuidadoso que seja, por mais esforço que coloque, em algum momento se depara com a dura realidade. Os seus planos são frágeis. Basta um detalhe inesperado, um imprevisto que foge ao seu alcance, para que tudo desmorone diante dos seus olhos. É nesse instante que você percebe que o controle que pensava ter nunca foi absoluto. O ser humano enxerga apenas uma fração do todo, apenas um pedaço do cenário, como quem olha para uma pintura enorme através de uma pequena janela. Vemos apenas o agora, e muitas vezes até o agora nos escapa. O plano divino, por outro lado, não se limita ao momento presente. Deus contempla o ontem, o hoje e o amanhã com a mesma clareza. Ele enxerga o que você não consegue, porque seus olhos alcançam apenas o imediato, mas os olhos de Deus alcançam a eternidade. Quando você insiste em confiar apenas na sua lógica, acaba se prendendo às limitações humanas. Mas quando decide confiar nos planos de Deus, mesmo sem entender, abre espaço para experimentar o que está além da sua compreensão. Os seus planos podem até parecer bons, mas os planos de Deus são perfeitos. Aquilo que para você é perda, para Ele pode ser livramento. Aquilo que parece atraso, para Ele é o tempo exato em que está moldando algo maior. Essa diferença é difícil de aceitar, porque aprendemos a valorizar apenas o que conseguimos medir e comprovar. O ser humano quer garantias, quer previsibilidade, quer certezas palpáveis. Mas Deus trabalha em outra dimensão, onde a lógica humana não alcança. O que parece confusão pode ser estratégia. O que parece silêncio pode ser resposta. O que parece vazio pode ser preparação. Confiar nos planos de Deus é abrir mão da necessidade de ter todas as explicações e aprender a descansar no cuidado dele. É aceitar que a visão de Deus é mais ampla e que seus caminhos, mesmo quando não fazem sentido agora, conduzem a um destino seguro. Quando você entende esse contraste, a ansiedade começa a perder força. Você pode continuar fazendo planos, mas aprende a entregá-los nas mãos de Deus, sabendo que só Ele sabe o que realmente é melhor. A confiança substitui o desespero, porque mesmo quando tudo foge ao seu controle, nada jamais foge ao controle de Deus. Essa é a diferença entre viver guiado apenas pela visão humana e viver guiado pela confiança no plano divino. Imagine a vida de um jovem cheio de sonhos que desde cedo ouvia de Deus promessas grandiosas sobre o futuro. José acreditava que seria honrado, que teria uma posição de destaque, que sua vida seria marcada por vitória. Mas o que aconteceu logo em seguida parecia negar completamente tudo o que ele havia recebido como promessa. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, traído por aqueles que deveriam ser sua família, José viu sua juventude ser arrancada à força. De um filho amado, tornou-se um servo em terra estrangeira. Onde estavam os planos de Deus naquele momento? Como conciliar promessas de grandeza com a dura realidade de ser tratado como alguém sem valor? Mesmo em meio à dor, José permaneceu fiel. E como se não bastasse a escravidão, mais uma injustiça se levantou contra ele.
Acusado falsamente, foi parar na prisão. Agora não apenas distante da família, mas também marcado pela vergonha e pelo esquecimento. Aos olhos humanos, sua história estava acabada. Se José tivesse olhado apenas para as circunstâncias, teria acreditado que Deus o havia abandonado. Mas o plano divino não seguia a lógica humana. Cada golpe que parecia tragédia estava, na verdade, moldando seu caráter e preparando o caminho para o cumprimento do que havia sido prometido. Anos depois, o mesmo José que foi rejeitado, vendido e aprisionado, foi colocado como governador do Egito, a segunda autoridade mais poderosa daquela nação. O jovem que parecia ter perdido tudo se tornou o responsável por salvar não apenas uma terra inteira, mas também sua própria família da fome. O que parecia injustiça era estratégia. O que parecia silêncio era preparo. O que parecia tragédia era, na verdade, o enredo perfeito para que o plano de Deus fosse revelado. A história de José nos lembra de que confiar nos planos de Deus não significa viver uma trajetória sem dor, mas acreditar que até mesmo as dores são parte de algo maior. Deus não desperdiça sofrimento, não ignora lágrimas e não esquece promessas. Tudo é aproveitado em favor daqueles que permanecem firmes nele. Se você hoje se sente em um poço ou em uma prisão, lembre-se de José. O que agora parece derrota pode ser exatamente o degrau que vai te levar à vitória. O plano de Deus é perfeito, ainda que, por um tempo, você não consiga enxergar. Senhor, nesta manhã, eu coloco diante de Ti tudo aquilo que não consigo compreender. Meus pensamentos estão cheios de perguntas. Meu coração, por vezes, se sente pesado pela ansiedade de não ver respostas. Mas hoje, eu decido descansar nos Teus planos. Eu reconheço que não controlo o futuro, que não sei o que me aguarda, mas confio que cada detalhe da minha vida está nas Tuas mãos. Entrego-Te minhas dúvidas, minhas incertezas e até meus medos, porque sei que nada foge ao Teu cuidado. Pai, dá-me forças para confiar mesmo quando não entendo. Ensina-me a enxergar além das circunstâncias. Ajuda-me a lembrar que o Teu silêncio não é ausência, mas preparação. Quero aprender a descansar no Teu tempo, a esperar com paciência, a crer que mesmo quando não vejo nada acontecendo, Tu já estás agindo em meu favor. Sustenta minha fé quando a lógica humana disser que é impossível. Renova minha esperança quando tudo parecer perdido. Firma meus passos para que eu não vacile diante das lutas. Eu declaro que os Teus planos são maiores do que os meus, que a Tua sabedoria vai além da minha compreensão e que o Teu amor nunca falha. Entrego nas Tuas mãos os meus sonhos, o meu trabalho, a minha família e o meu futuro. Guia minhas escolhas, abre as portas certas, fecha aquelas que não me conduzem para o melhor e molda em mim um coração obediente. Senhor, eu confio que nada é em vão quando estou debaixo da Tua vontade. Mesmo aquilo que hoje me causa dor será usado para um propósito maior. Eu descanso em Ti, sabendo que és fiel para cumprir tudo o que prometeste. Eu coloco este dia diante de Ti e escolho caminhar com a certeza de que os Teus planos são perfeitos. Em nome de Jesus, amém. Eu declaro que confio nos planos de Deus para a minha vida. Mesmo quando os meus olhos não veem saída, o meu coração descansa, porque sei que Ele está no controle. Eu digo que não caminharei dominado pelo medo, porque a minha esperança está firmada no Senhor. Eu afirmo que cada detalhe da minha história está sendo escrito por mãos que nunca falham. Eu declaro que não viverei escravo da ansiedade, porque sei que o tempo de Deus é perfeito. Eu digo que não me apoiarei apenas na minha lógica, mas aprenderei a confiar na sabedoria do Senhor. Eu afirmo que nenhuma decepção será capaz de roubar a fé que Ele colocou em mim. Eu declaro que hoje caminho em confiança, ainda que não entenda todos os passos. Eu digo que a minha vida não está solta ao acaso, mas conduzida pelo Criador. Eu afirmo que nada poderá impedir aquilo que Deus já preparou para mim. Eu declaro que escolho descansar, escolho confiar, escolho acreditar que os planos do Senhor são maiores e melhores do que os meus. Eu digo em voz firme que, mesmo sem compreender, eu me rendo à vontade dEle, porque sei que o seu plano sempre será perfeito.
A vida pode parecer um emaranhado de situações sem sentido, mas quando você escolhe confiar nos planos de Deus, tudo muda de perspectiva. O que hoje parece confusão, amanhã pode ser lembrado como o caminho que o conduziu à vitória. O que agora parece perda, pode se revelar como a maior proteção que você já recebeu. O que hoje dói, pode ser exatamente o que fortalece sua fé para viver aquilo que Deus tem reservado. Nenhum detalhe escapa ao olhar do Senhor, e cada parte da sua história está sendo conduzida para o cumprimento de algo maior. Por isso, não desanime se ainda não enxerga a resposta. Continue caminhando com fé, continue orando, continue confiando. Você vai olhar para trás e perceber que cada passo, até mesmo os mais difíceis, foram necessários para chegar ao lugar que Deus já havia preparado para você. O plano dele nunca falha, porque ele é perfeito em tudo o que faz. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Transforme essa declaração em uma marca da sua fé, um testemunho vivo de que você escolhe descansar no Senhor mesmo quando não entende. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que não está sozinho, porque muitas vezes uma simples palavra é capaz de reacender a esperança. E se deseja continuar fortalecendo sua fé todos os dias, inscreva-se no canal e acompanhe as próximas orações. Aqui você encontrará palavras que vão renovar sua esperança, fortalecer sua confiança e trazer paz ao seu coração a cada manhã. Caminhe hoje com a certeza de que os planos de Deus sempre foram e sempre serão perfeitos.